Voltamos com o Papo de Juventude. Hoje nossa conversa é sobre as eleições municipais deste ano. Diante de uma pandemia, os tribunais eleitorais estão se adaptando para permitir que os cidadãos possam comparecer às urnas de forma segura. Bom, no bloco anterior a gente conseguiu dar um panorama aí das ações de segurança, né, para permitir que a população possa comparecer às urnas, dar o seu voto de forma segura. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cláudio Brandão, falou aí do trabalho da instituição. Há também Cristina Barros, que é especialista em saúde, também contou para a gente aí, deu algumas contribuições de como a gente se prevenir nesse momento. Mas, paralelo a isso tudo, a gente tem uma questão que está muito presente aí no nosso dia a dia, que são as chamadas fake news. Principalmente em ano eleitoral, a gente vê muitas notícias falsas circulando num momento extremamente digital que estamos vivendo. Diante da pandemia, o meio digital se tornou nosso principal veículo. E aí eu queria que o Vitor Trujillo, que é professor especialista em marketing eleitoral, desse um panorama para a gente justamente sobre isso. Porque, Vitor, a gente está aí nesse momento de pandemia, que as pessoas estão ligadas aí ao digital, e é um cenário totalmente inédito de votação. Como que você analisa esse momento? Porque quando a gente fala de fake news, a gente não está falando só de informações falsas em relação a candidatos. A gente tem também a preocupação de informações falsas em relação à questão da saúde, né? Que muitas vezes informações em relação a números e em ações não são verdadeiras e acaba alarmando, dando medo, mais medo para a população. Conta um pouquinho então para a gente, né, amarrar isso aí, como se prevenir dessas fake news. Exato. Bom, fake news não é novidade desta eleição, não é? Fake news sempre existiu. A novidade é a fake news digital, que permite a propagação exponencial, não é? Em algumas horas, milhares de eleitores alcançados por conta da facilidade das pessoas compartilharem, passarem adiante, né? Porque em eleições de 15, 20 anos atrás, né? Vale lembrar que o smartphone tem só 13 anos, né? Onde as pessoas não estavam conectadas do jeito que estão hoje, você tinha os panfletos apócrifos, né? O desembargador Cláudio Brandão, aí, da Justiça Eleitoral, vai lembrar de vários casos onde você tinha panfletos impressos em gráficas clandestinas e distribuídos aos eleitores. A diferença é que quem recebia um pedaço de papel olhava, amassava e jogava fora. Hoje, a pessoa recebe essa informação no seu celular e, às vezes, o eleitor tem esse comportamento de passar adiante, não é? Isso, menos agora, depois de tantas campanhas, principalmente patrocinadas pela própria Justiça Eleitoral, mas por toda a mídia, por toda a imprensa e pela sociedade organizada, as pessoas estão já conscientes de que é preciso checar uma informação estranha que chega no seu celular. As pessoas rapidamente olham e falam, nossa, que estranho, eu não vi em lugar nenhum essa informação. E aí as pessoas já checam, inclusive já aprenderam, colocam o tema, né, a manchete, já escrevem fake news em seguida e buscam na internet e já encontram o desmentido, não é? Agora, tem um comportamento do eleitor por trás disso, não é? Então, os eleitores, eles assumem papéis diferentes durante as eleições. Alguns ficam no papel de juiz, né, de julgador, para julgar qual é o melhor candidato, e alguns eleitores assumem um papel eleitoral de torcedores, né? Ele se coloca como um torcedor, igual um jogo de futebol, né? E o torcedor, ele torce por um candidato. Infelizmente, uma parcela, ainda bem que pequena, né, desses eleitores que assumem esse papel de torcedores, eles passam adiante a fake news sabendo ou não tendo certeza quanto à verdade, né? Então, é um comportamento triste, enfim, né, e que acaba atrapalhando demais o processo eleitoral, porque essas fake news, embora tenham normalmente, né, um direcionamento
contra adversários políticos, mas envolvem também outras informações e acabam desinformando, né, sobre a Covid. A Cristina vai citar aí várias fake news que ela já viu, né, desinformando. A mais recente, a história do termômetro na testa do shopping. Não sei se vocês viram, que é um absurdo, né? Não pode ser usar o termômetro na testa, que não prejudica a sua saúde, mas é um cenário sem precedentes, né? É uma eleição diferente de todas as que a gente já viu até hoje. Você falou que as pessoas já sabem aí como pesquisar fake news, mas muitas sabem, mas efetivamente não procuram saber, e aí é justamente o problema que a gente vive, né? A gente recebe lá aquela mensagem por WhatsApp e muita gente não faz justamente essa conferência como você falou. Mas é importante também a gente falar, Vitor, em relação ao candidato, né? Você falou aí que é um momento inédito, que a gente está vivendo uma eleição sem precedente, justamente porque a gente sabe que o momento de campanha é ali o corpo a corpo, né? Que é uma coisa que não pode mais acontecer justamente pela questão da aglomeração. Isso também impacta muito, né? Sem dúvida, as campanhas têm um desafio enorme, né? Elas já foram digitais na eleição passada, eleições presidenciais, não é? Já houve a redução, né, desse corpo a corpo, mas teremos nas eleições municipais, especialmente as campanhas de vereadores, né? O vereador percorre as ruas do bairro, não é? As comunidades, o vereador reúne as pessoas em suas casas, faz pequenas reuniões. Isso não vai ser possível, não é? Essas reuniões, esses encontros, não é? Isso não será possível. Então, esses vereadores vão ter que partir para as redes sociais. E isso é um desafio, inclusive para o eleitor, porque 2020 é o ano do eleitor sobrecarregado, né? O eleitor está em sofrimento psicológico, diante das incertezas econômicas, diante da aflição que é viver uma pandemia que ainda não há cura, né? E não há vacina. Então, as pessoas estão em sofrimento. Então, diante disso, esse eleitor já está sobrecarregado. Você alcançar esse eleitor, estabelecer um diálogo com esse eleitor, é muito difícil. E a gente viveu recentemente um clima de muita hostilidade eleitoral, não é? Muita intolerância ao contraditório, as pessoas não querem nem... Existe o comportamento daquele eleitor que deixa de seguir as pessoas que pensam diferente dele, né? Que acreditam em outras teses de governo e outras propostas. Então, esse clima dificulta ainda mais o trabalho do marketing eleitoral e das campanhas, né? Que é de bem informar e de permitir aos eleitores que façam uma boa escolha. E um outro problema aí que a gente já falou no primeiro bloco, né, é a questão da segurança, que pode se traduzir em um número elevado aí de abstenções, não é? Nas últimas eleições, isso varia de região para região, né? Nós tivemos uma média de 20% de abstenções do país, não é? Mas, é claro, isso tem a ver com uma série de questões regionais. Até a organização e os recursos de cada tribunal regional eleitoral, né? Alguns se organizam melhor e têm mais recursos disponíveis e contam com a colaboração de todos. Neste ano, um desafio. O desembargador aí relatando o desafio de você conquistar a colaboração dos mesários, correto, desembargador? Sim. Esse é um dos desafios, tá? Nosso, de contar com a colaboração. Agora, até em relação a isso, no primeiro bloco, comentando o que a Cristina havia falado, a gente está procurando trabalhar muito com conhecimento. Tá? Na parte de saúde, tá? Nós estamos buscando os profissionais dessa área para nos informar. E nessa questão da desinformação, tá? O tribunal já tem essa percepção e nós montamos uma equipe aqui de especialistas para poder dar suporte aos juízes eleitorais que atuam na propaganda eleitoral por esse meio virtual. Tá? Então, não dá mais para trabalhar com opinião ou com questões vagas. Então, a gente sabe que a propagação da mentira, tá? Ela tem um impacto muito grande.
e a desonestidade não pode compensar. Tá? Então, quem, ainda que no mundo virtual, propaga a mentira, a desinformação, essa pessoa precisa ser punida. Tá? E a gente só combate a desinformação com informação. Então, nós estamos cientes disso, cientes de que a propaganda eleitoral não se desenvolve mais como antigamente, com placas nas ruas, galhardetes em postes, quer dizer, a propaganda é outra. Tá? E a última eleição já nos ensinou um pouco isso. Só que agora a eleição é local. Então, a gente precisa aprender com o que houve na última eleição, tá? Tentar corrigir os nossos erros e levar, tá, o conhecimento, tá, para a repressão da propaganda ilegal para o ambiente local. Eu ia perguntar... Oi. Desculpa. Não, se me permite, como o senhor coloca a questão da desinformação, o professor Vitor falou ainda há pouco de fake news, acaba que a fake news é de um desserviço gigante para tudo, né? Sim. Não só para o nosso próprio processo eleitoral, para as instituições, mas para a saúde. Esse exemplo do termômetro, eu fico triste e impressionada como que a gente tem pessoas com grande criatividade que dedicam um tempo e uma arte para propagar notícias falsas. E depois a gente precisa trabalhar isso e parece que as pessoas, de alguma forma, né, como o professor Vitor muito bem colocou, todos nós estamos sobrecarregados, cansados, temos medo, temos toda a questão econômica, mas também a da saúde. E há quem diga, né, que a gente não pode ter qualquer tipo de aglomeração, ao mesmo tempo a gente sabe que a vida segue. Então, são os comportamentos, disseminar fake news, impregna a gente também de coisas negativas. Então, nesse sentido, tudo que a gente sabe da doença, por mais que existam dúvidas, a gente sabe que é manter essa distância, lavar as mãos, use álcool gel, use máscaras, não se aglomere. Fora isso, todos os cuidados estão vindo muito bem cercados de técnicas, como o senhor desembargador colocou ainda há pouco, o adiamento da eleição, esticar em 1 hora, todos os procedimentos. E realmente é muito importante esse trabalho prévio de voluntariado, porque esses voluntários, além de prestar o exercício cívico de serem os mesários e que fazem essa dinâmica da eleição funcionar no dia, certamente eles são os primeiros que precisam estar muito seguros e vão nos ajudar a servir a todos os eleitores e ao público de que o ambiente ele pode ser seguro sim, e depende muito do comportamento. E um deles é não acreditar, não repassar, e se tiver dúvidas, busquem esclarecer, mas principalmente canais como esse, oficiais, que promovem debates de pessoas que trazem aqui a sua voz, a sua legenda, o seu crédito, instituições que têm, com certeza, muita responsabilidade no que falam. A gente gasta muita energia com fake news, isso não ajuda em nada e não protege a saúde, muito pelo contrário. Expõe, às vezes, exatamente aonde não pode, como os movimentos do anti-vacinas, que começam agora a aparecer como se a vacina não precisa ser obrigatória. A vacina é um serviço que a humanidade tem à sua disposição e talvez seja o único caminho para que a gente possa voltar à normalidade que a gente tanto quer. Desembargador, o senhor falou aí da equipe que existe para combater essa fake news que é tão problemática no nosso dia a dia, que causa aí todo esse pavor, né? Tanto em várias áreas, né? Não só na saúde, mas em várias áreas. Eu queria só que o senhor detalhasse mais um pouquinho de como essa equipe vai atuar nesse momento. Hoje, nós não temos formalmente propaganda eleitoral porque o processo de registro de candidaturas está em curso ainda. Mas há uma campanha que por si só já seria ilegal, já que fora do horário. Tá? Então, já começam a chegar notícias, tá, de fake news e com um potencial muito grande para provocar um estrago. Não só em outras futuras candidaturas, mas até na vida, para a honra das pessoas. Isso é muito sério, né? A gente está lidando aqui também com a honra das pessoas. Então, há um juiz coordenador dessa parte de propaganda, tá, que hoje tem uma equipe de especialistas. Nós já temos um contato direto com o Facebook, o WhatsApp, tá, para que rapidamente, tá, essas informações parem de circular. E estamos agindo com extremo rigor em relação aos responsáveis, tá? Identificar e punir os responsáveis, porque, repito,
esse é um comportamento desonesto, tá? E a desonestidade não pode compensar. O professor Vitor colocou uma questão bem interessante, que as pessoas se comportam, às vezes, como torcedores. E é muito triste. Eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas que são esclarecidas, tá? E eu não consigo entender como alguém que eu reputo como sendo uma pessoa esclarecida e inteligente, tá, se ocupe, tá, de transmitir para outros informações que notoriamente são falsas, tá? Que são nocivas, tanto na parte da política, como o que a professora Cristina colocou, na parte da saúde. Não é justo isso, tá? Até porque se alguém não tão esclarecido acreditar naquilo, não tomar uma vacina, ou não tomar cuidados com higiene, isso tem um impacto na vida também, na saúde. Então, repito, já há um grupo montado de profissionais nessa área, sob a coordenação de um juiz muito experiente, que é o doutor Luiz Márcio, nessa área, e a gente está captando, tá, novos profissionais, alguns daqui, outros vindo de outros órgãos, para que a gente consiga dar uma resposta efetiva para essa propaganda ilegal no ambiente virtual e, repito, premiando, tá, quem faz tudo certo. Eu acho que isso é muito importante. Tá ótimo. Eu queria agradecer. Oi, Vitor. O desafio é muito grande, não é? Porque esse comportamento do eleitor, às vezes ele se vê protegido pelo anonimato, não é? De dizer que está repassando, e aparentemente eu só repassei o que eu recebi. O que não é verdade, ele está avalizando, assinando, reiterando, se cumpliciando, né, a quem produziu essa fake news e quem está cometendo esse crime. Né? Essa postura do eleitor de torcer pela vitória do seu candidato e propagar fake news, né, transmitir fake news contra os adversários, é muito triste, e eu diria que esse é o segundo nível, não é? Da conscientização da população, que todos nós devemos, inclusive os candidatos e partidos também, né, devemos levar adiante a partir de agora. Todo mundo sabe o que é fake news. Não é? Eu acho muito difícil alguém não saber, diante da campanha excelente que a Justiça Eleitoral levou adiante no último ano inteiro. Não é? Todo mundo sabe, o eleitor sabe o que é fake news. A questão agora é que as pessoas adotem uma postura responsável, uma postura ética e um papel, né, de cidadão, né, que o cidadão não passa adiante aquilo que ele sabe ou tem dúvidas razoáveis de que não é verdadeiro. Agora, vale uma ressalva. Na campanha eleitoral, você tem, o marketing eleitoral, você tem como estratégia a desconstrução dos adversários. A desconstrução dos adversários é completamente diferente de você difamar os adversários. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, né? Imagine um deputado que hoje é candidato a prefeito, um exemplo, ou um vereador que é candidato a prefeito e que numa votação, né, na sua Câmara Municipal ou na sua Assembleia Legislativa, votou contra o aumento salarial para professores. Um exemplo, né? Seja professor da rede municipal, na sua Câmara Municipal, ou professor da rede estadual na sua Assembleia Legislativa. E depois, por ocasião da campanha eleitoral, esse mesmo, né, ex-deputado, ex-vereador, ele lança lá que ele vai melhorar a qualidade do ensino, vai defender o ensino. Uma campanha eleitoral vai revelar que houve essa votação e vai questionar esse candidato, né? O candidato adversário, escuta, candidato, você está falando que vai defender a educação, mas lá atrás, naquela votação, você votou contra o aumento salarial, e ele vai ter que se explicar. Isso não é fake news, porque isso é verdade. Você está falando de incoerência, você está falando de fatos verdadeiros, completamente diferente de atribuir a algo geralmente criminoso, difamatório, que atinge a honra, como bem disse o desembargador, né? Atinge a honra da pessoa. Passa a eleição, acabam as divergências e aquele candidato, ele não sai derrotado nas urnas, ele sai derrotado na vida, ele sai com a sua reputação manchada, às vezes leva anos para ele conseguir, que a campanha eleitoral tem toda uma força de campanha, né? E leva anos para ele conseguir desmentir aquilo que foi dito. Então,
o eleitor, eu diria que a partir de agora, o trabalho de conscientização é fase 2, né? O eleitor já sabe que é fake news, agora ele tem que entender o papel dele enquanto eleitor nesse processo. Apesar das fake news, um simples esforço, sem muito esforço, na verdade, é capaz da gente descobrir essas mentiras, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Fica aí o recado para a população, que a gente tenha dias de votação tranquilos e seguros, né? Com a população comparecendo aí, exercendo a cidadania. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos, tá? Muita saúde nesse momento que a gente sempre deseja aqui. E obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Até semana que vem com mais Papo de Juventude para você. TV Alerj, o canal do povo.